Jesus mais uma vez está chamando a atenção de alguns judeus no evangelho de hoje, dos sumos sacerdotes e também dos anciãos do povo. Está chamando a atenção usando a parábola do pai, os dois filhos, que o pai os manda trabalhar na vinha. Um diz, não vou, depois se arrepende e vai. Outro diz, vou, mas não vai. E Jesus está contando essa parábola como que para dizer a esses judeus: olha, vocês se dizem pessoas de Deus, vocês se dizem judeus piedosos, dizem que fazem a vontade de Deus, mas na verdade vocês só fazem a própria vontade. Vocês dizem sim, mas um sim da boca para fora. Quando vocês precisam de fato mudar de vida, fazer o que Deus manda, vocês não mudam. Vocês simplesmente estão vivendo uma religião de conveniência. Vocês estão sendo judeus porque vocês são glorificados pelo povo. O povo tem estima pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes. E Jesus então está chamando a atenção: vocês falam sim, mas não fazem nada, não mudam de vida. E nesse sentido Jesus fala: as prostitutas e os cobradores de impostos vos precedem no reino de Deus. O que Jesus está falando isso? Talvez Jesus estava se referindo a Maria Madalena, por exemplo, que talvez ouviu falar de Deus em algum momento da sua vida, mas nunca teve uma experiência com Jesus, e quando ela encontrou a Cristo, Cristo a levantou e ela então mudou toda a sua vida. Então no primeiro momento talvez ela disse: não, essa questão de fé não é para mim. Mas quando ela teve uma experiência de Deus, ela mudou de vida. Também o próprio evangelista de hoje, Mateus, que era um cobrador de impostos antes da sua conversão, e cobrador de impostos na época de Mateus, na época de Jesus, era quase que um bandido de carteira assinada. E então ele, tendo uma experiência de Cristo, mudou toda a sua vida. Então Jesus fala: olha, esses que vocês, que se dizem judeus piedosos, julgam ser ruins, ser maus, vão vos preceder no reino de Deus. Porque quando eles têm uma experiência de escutar a João Batista, quando eles têm uma experiência de me escutar dizendo Jesus, diz Jesus, eles mudam de vida. Já vocês, judeus piedosos, maus, sepulcros caiados, por fora se mostram belos, mas por dentro estão podres. Vocês não mudam de vida. E nós devemos cuidar da nossa fé para que nós também não viremos esses judeus ou esses sepulcros caiados. Por fora nós dizemos sim a Deus, temos uma aparência de cristãos, mas por dentro estamos podres, sem vida, porque a nossa vida não é um sim a Deus, a nossa vida é um constante não a Deus. Isso acontece muito quando a gente vem na igreja, mas quando saímos daqui, nós não somos igreja lá fora. Dizemos sim a Deus aqui dentro, mas um não muito grande a Deus lá fora, com a nossa falta de testemunho no mundo. Dizemos um não a Deus com a nossa falta de comunhão com os outros, com a própria igreja, com o próximo, com os nossos irmãos. Quando nós não sabemos perdoar, quando nós não sabemos amar, quando nós não sabemos nos calar, parar de julgar o outro, parar de condenar, parar de fofocar. A fofoca é uma doença, é uma desgraça, gente. A fofoca acaba com a boa fama do outro, e muitas vezes a fofoca, ela não tem fundamento, ela é só falácia. Então quando nós somos pessoas fofoqueiras, pessoas maldosas nas palavras, que sempre estão atentos ao cisco no olho do outro, mas não vê a trave no próprio olho, nós somos essas pessoas que dizem sim a Deus, mas na verdade dizemos um grande não com a nossa vida. E aí nós devemos repensar: talvez nós estamos sendo justamente esse segundo filho que diz: sim, Senhor, eu vou trabalhar na vinha, sim, Senhor, eu vou fazer a sua vontade, mas na verdade nós não fazemos, na verdade nós não buscamos a Deus. E o que é pior, quando nós fazemos isso,
pode acontecer que o nosso coração comece a ficar endurecido. O nosso coração começa a se fechar, começa a ficar doente. E esse coração doente, ele começa então a não somente negar a Deus, mas também questionar a Deus. E como nós questionamos a Deus? Quando nós dizemos assim: olha, eu sou católico, sou cristão, mas eu não concordo com muita coisa da igreja, não concordo com muita coisa que a igreja fala, faz. E aí nós começamos então não somente a negar a Deus, mas também a questionar a Deus, como se nós tivéssemos a capacidade, a inteligência de questionar alguma coisa de Deus. E fazemos então igualzinho está escrito na primeira leitura. O profeta Ezequiel chama atenção dizendo: vós andais dizendo, ouvi vós, casa de Israel, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Ou seja, o profeta Ezequiel está chamando a atenção, porque o povo estava dizendo assim: olha, a conduta do Senhor não é correta, eu não concordo com o que o Senhor está dizendo, não concordo com o que o Senhor está fazendo. Então Deus fala: é a minha conduta que não é correta, ou é a vossa conduta que não é correta? Trocando para o nosso tempo, nós poderíamos dizer assim: a conduta da igreja não é correta. E então o Senhor diz: olha, é a conduta da igreja que não é correta, ou é a vossa conduta que não é correta? Quando nós começamos a questionar a fé, aquilo que nós acreditamos, é porque o nosso coração já está demasiadamente endurecido. Por quê? Porque de mentiras em mentiras que nós contamos a nós mesmos, nós endurecemos o nosso coração. E aí chegamos num ponto da obstinação. A obstinação é um pecado contra o Espírito Santo. É quando nós dizemos um não tão grande a Deus, que nem mesmo se um anjo aparecesse para nós e dissesse: olha, você está errado, mude, converta-se, nós não mudaríamos, porque estamos obstinados no erro. Então devemos cuidar para que o nosso sim a Deus seja um sim consciente e pleno. Consciente, quando nós dizemos sim a Deus, devemos ter consciência do que nós estamos falando, ou seja, devemos entender que o sim não é só uma palavra, mas é a vida. E pleno, ou seja, deve regar toda a nossa existência, não é só aqui dentro da igreja, mas é nossas atitudes lá fora. Cuidar com as nossas palavras, cuidar no nosso agir, cuidar dos nossos gestos com as pessoas, rezar mais. É o que eu sempre vou dizer aqui: rezem, povo de Deus, rezem. Eu quero que vocês rezem, sejam uma comunidade orante, rezem. Às vezes, talvez na sua vida haja tanto problema porque você não reza. Não tem como combater um inimigo se você não usa armas contra esse inimigo, se você não usa das forças que Deus te dá contra esse inimigo. A oração é uma força que Deus nos dá. Então rezem, rezem, rezem. Mais uma vez eu vou falar, e eu vou repetir sempre: não tenham preguiça de rezar o terço. Rezem o Santo Terço, rezem o Santo Terço, rezem o Santo Terço. Não tenham vergonha de se confessar, confessem os seus pecados. Não adiem a confissão dos vossos pecados, porque amanhã pode ser tarde. Quantas pessoas estão me procurando, falando assim: padre, não tem como ir na UTI, porque o fulano foi, não deu tempo de ir procurar o padre, e agora está na UTI, e a gente não sabe se vai sair com vida. Não tem como. Santo Agostinho diz assim: eu temo a graça que passa. O que ele está dizendo? Tem graça que vem e passa. Amanhã vocês podem ter um padre que não gosta de atender confissão, e aí vocês vão sentir. Um padre que não gosta de ir no hospital para dar unção dos enfermos. Um padre que não gosta de atender. Um padre que não gosta de ir nas casas. Pode acontecer.
E aí, depois de 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos com esse padre, vocês vão sentir saudade de um padre que senta na cadeira e ouve seus pecados. Então temam a graça que passa, e não deixem essa graça passar, porque amanhã pode ser tarde demais. Não adiem a vossa salvação. Não pode pensar assim, não, mas eu não dou conta de fazer tudo direitinho. Nem eu dou conta. Mas temos que tentar. O cristão vive de luta, não de derrota. Derrotado é o diabo. E quem se acha derrotado, ou quem se faz derrotado, ou quem não luta para ser vencedor, já está abraçado com o diabo. Então, empurra esse diabo da sua vida e abraça Jesus Cristo, abraça a vitória na sua vida. Abraça Cristo, vai de encontro a Cristo, mesmo que às vezes tropece, mesmo que às vezes tenha dificuldades, mesmo que às vezes tenha quedas, e quedas grandes, mas abrace Jesus Cristo. Nós precisamos tomar posse da vitória de Cristo na nossa vida. Precisamos tomar posse de Cristo na nossa vida. Nós não pertencemos mais ao diabo, mas nós ficamos nos dando ao diabo todos os dias quando nós renegamos a Jesus Cristo na oração, na confissão, na Santa Missa e no irmão. Então, abrace a Jesus Cristo. Eu queria dizer para vocês que o Evangelho de hoje, Jesus faz essa belíssima comparação através dessa parábola do pai, os 2 filhos. O segundo filho, que disse não a princípio, é até bom, porque ele disse não, talvez porque ficou com medo, preguiça, não sei, mas depois ele se arrependeu e foi. Desses somos a maioria. Eu mesmo, quando Deus me falou a primeira vez para mim ser padre, eu falei, Deus me livre, estou fora. Eu neguei muitos anos Jesus Cristo, porque eu não queria ser padre. Eu não queria ser padre. Mas depois eu falei, se Deus quer, eu quero, né? Então eu vou. Então, todo esse filho segundo, somos a maioria. Às vezes dizemos não, mas a nossa consciência pesa, e nós falamos, não, mas eu tenho que ir, Deus está mandando, eu vou. Mas tem um ideal de filho que não é citado no Evangelho, embora ele esteja no Evangelho. E é esse ideal de filho que nós vamos seguir. Esse filho, vamos acrescentar um terceiro filho, ele diz sim a Deus e vai trabalhar na vinha, vai fazer a vontade de Deus. Esse é o filho ideal. O primeiro filho diz, vou, mas não vai. O segundo diz não, mas vai. E esse terceiro diz sim e vai. Quem é esse terceiro? Esse terceiro é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo disse sim ao plano do Pai e foi morrer na cruz por nós. O ideal de filho é Jesus, o filho que diz sim e faz a vontade. Desse filho também nós poderíamos dizer que é Maria, disse sim a Deus e foi fazer a vontade de Deus. E tantos outros santos, que nós possamos tomar estes santos e o próprio Cristo como ideal de vida. Que nós não digamos nunca não a Deus, mas que nós digamos sempre sim, Deus, e que o nosso sim seja pleno e consciente, total, que abarque toda a nossa vida e não só uma parte, que nós não jamais permitamos que nosso coração fique endurecido por conta de nossas negações, mas que nós possamos abraçar a Cristo, abraçar a nossa salvação, abraçar a vida que Deus nos dá. Não tenham medo de Deus, não tenham medo da oração. Se vocês descobrirem o valor da oração e a paz que ela vai trazer para você e para sua casa, vocês vão tomar gosto pela oração. Rezem, busquem a Deus. Semana passada eu falei assim, quinta-feira não está dando quase ninguém na adoração. Essa quinta melhorou um pouquinho, mas pode melhorar mais. Eu tenho certeza que você pode tirar um momento do dia para vir aqui, nem que seja 5 minutos para ficar aqui, mas tire esse momento. Jesus está te esperando. Não deixe Jesus só.